Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Jocélio e estou aqui em mais um momento de troca, mais uma aula do nosso componente, a estética do corpo. Hoje vamos falar sobre vários assuntos e para começar tenho que apresentar a nossa equipe. Hoje eu estou sozinho nesse espaço porque nós vamos falar da vida de vocês, do projeto de vida de vocês nesse cenário. Porém, sozinho nunca, né? Sempre estamos com eles. Hoje nós temos a nossa querida intérprete de Libras, a Bianca, aqui do meu ladinho, levando a nossa voz a toda a comunidade surda. Aproveito já para fazer o meu sinal, Jocélio é este aqui, e fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, mais para baixo, estou com os cabelos curtinhos, castanhos claros, tenho um óculos preto, um brinco preto, estou com um casaco preto, uma blusa azul, com desenhos da Turma da Mônica, pesquisa aí que você vai saber qual é, e uma calça preta hoje. Nesse cenário, como é este cenário para o Jocélio? Estamos numa cidade aqui futurística, porque vamos falar sobre o quê? Olha só na tela para vocês, vamos falar sobre projeto de vida. É a primeira parte dessa fase aí que nós vamos falar sobre projeto de vida que se relaciona com o nosso componente, a estética do corpo, né? Que também vai falar sobre como a gente se relaciona, quais são os projetos de vida relacionados à questão da estética do corpo. Temos vários, gente. Então a gente vai juntos aí descobrir um pouquinho, falar um pouco sobre essas possibilidades. Sempre temos o que? Aquele momento de reflexão, resiliência aí na tela para vocês. Olha só, a nossa caveirinha traz a mensagem hoje. Hoje é Augusto Cury, somos bem convencionais. Então nós temos uma frase: desejos são intenções superficiais, sonhos são projetos de vida. Desejos não resistem ao calor dos problemas, por isso sonhe. E aí, você está desejando ou está sonhando com o seu projeto de vida? Fala para o professor aí, pensa um pouquinho, reflita, né? Desejos, a gente deseja tanta coisa, né, gente? Durante a nossa vida, a gente tem várias possibilidades, vários querer aí, a gente acaba buscando muita coisa. Porém, o sonho, aquilo que a gente projeta, idealiza, com realmente um fundamento, a gente quer que a nossa construção do projeto de vida se relacione toda ela até chegar num objetivo. Mas para chegar nesse objetivo, nós temos sempre que passar pelo nosso percurso. No percurso, nós temos algumas informações agora, que são os momentos print. Esses momentos você já conhece, então, ó, temos as competências e habilidades, você pode dar um print, está disponível no nosso mapa. Temos aí agora o drone, a tecnologia trazendo para a gente o hashtag Se Liga na Mídia, que é o nosso aprofundamento com a unidade curricular 2. Muito além das palavras, parece até nome de filme, né, gente? E aí nós estamos na aula de número 37. E ele sugere para a gente os materiais que a gente pode usar. Claro que existem aí as variáveis, nossa unidade escolar, lápis e caneta, diário de bordo, caderno do estudante e os equipamentos que estiverem disponíveis neste momento, tá, gente? A gente sabe que é diferente de uma escola para outra e tudo mais. Temos a retomada. Do que nós falamos na aula anterior? Falamos sobre, mais uma vez, a célula coreográfica e falamos sobre o elemento iluminação. Quanto a iluminação é importante para que a gente consiga obter aí intencionalidades diferentes dentro do processo de criação do videoclipe. Também relembrando aí que nós temos no momento print os objetivos do lado esquerdo da sua tela e do lado direito nós temos os objetos de conhecimento. Também estão disponíveis no nosso mapa. E por último, a nossa atividade, que é produzir um videoclipe, pensando na investigação científica e no processos criativos como eixo estruturante. Lembrando, gente, que a gente sempre tem que relacionar o nosso projeto de vida com essas atividades. Por isso que a nossa aula de hoje é projeto de vida e a gente vai ter 4 aulas sobre projeto de vida. Projeto de vida 1, 2, 3 e 4. Uma saga aqui de aulas para que você possa entender e contemplar o máximo possível de projetos de vida que se relacionam com o nosso componente, tá certo? A gente tem aí mais para frente agora aquele mapa. Lembra do mapa com todas as nossas aulas? Olha só que bacana, gente. Nós falamos sobre suportes convencionais, suportes não convencionais. Nossos temas aí que variam de danças contemporâneas, danças folclóricas, danças urbanas. Falamos da gestualidade, da expressão corporal, enfim.
a nossa estudante ela já está assumindo com todas essas palavras que foram aí temáticas das nossas aulas. Se a gente está na aula de número 37, quer dizer que tudo isso daí foi abordado em todas essas aulas. É só procurar no nosso repositório o que você encontra, que contempla aí o que nós estamos refletindo sobre os elementos do videoclipe. A gente falou sobre enquadramento, a gente falou sobre cenografia, a gente falou sobre figurino, recursos sonoros, sonoplastia, objetos cênicos, todos eles vão compor aí os elementos que a gente pode desenvolver de acordo com a nossa intencionalidade nesse momento de criar um videoclipe. Mas você já parou para pensar, gente, que existe um projeto de vida relacionado a cada área dessa? Então, por exemplo, de figurino, qual o projeto de vida que se relaciona com essa temática? E o projeto de vida que desenvolve a cenografia? Quem são essas pessoas, os profissionais que se envolvem com essa área de conhecimento? Temos os enquadramentos, trabalhando o audiovisual, a sonoplastia, os objetos cênicos. Então, a gente vai realmente permear nesses projetos de vidas que se relacionam com o audiovisual. Como diz o nosso próximo slide, olha aí na imagem que bonito para vocês. Ó. Você sabe quais são as profissões que envolvem o audiovisual? E aí a gente tem algumas imagens para instigar a curiosidade de vocês. Faz o seguinte, faz uma busca rápida, depois entra em alguns sites, faz uma pesquisa e joga essa pergunta. Quais são as profissões que se envolvem com o audiovisual? Porque a gente começa a criar ali um know-how de possibilidades, né, para a gente ter um início, um ponto de partida dentro dessa pesquisa. Vai aparecer muita coisa, gente. Eu selecionei algumas aqui na tela para vocês. Olha só, lembra da nossa estudante? Agora a gente tem as profissões. Olha só, diretor de fotografia, artista visual, figurinista, curador, a gente falou de curadoria, o revisor, o colorista, o coordenador de audiovisual, animadores, tem o pessoal que está à frente, como os atores, os bailarinos, temos atletas também que se relacionam com as nossas criações aqui, esteticistas, dançarinos, diretor de arte, roteirista, crítico, diretor-geral, preparador corporal, performer, fotógrafo, pesquisadores, editores, professores. Será que a gente também não estaria aqui nessa turma? Ó, cientistas, sonoplasta, iluminador, cenógrafo, produtores, já um abraço para a nossa produtora que está aqui conosco, a Marcela, designer gráfico, cinegrafista, videomaker, que nós vimos na aula anterior, coreógrafos, coreólogos, que é diferente, né? Um registra a coreografia, outro cria a coreografia, e a contra-regagem, entre outros. Vocês vão achar outros aí, tá? Mas olha só um mapa que já começa a criar dentro das nossas possibilidades. E aí? Quais foram os que realmente te instigou, buscou, criou aquela sensação de curiosidade para a gente saber um pouquinho mais? Então, é esse momento. Se você buscou aí, pega uns 5 desse, né? A gente já falou sobre alguns aqui nas aulas, mas pega algumas profissões dessas, umas 5, 10, para que você se aproprie e realmente perceba qual é a funcionalidade, como executa, o que você tem que fazer para chegar até esse objetivo. E aí a gente vai conhecer algumas delas. Olha só, no próximo slide, nós temos aí algumas definições para pensarmos. Carreiras promissoras para seguir na área audiovisual. Então, são as promissoras, não que as outras não sejam, mas eu elenquei algumas aqui. Então, ó, o audiovisual é um termo designado para mídias que unem elementos como imagem e som, para televisão, cinema, enfim. Para ser um profissional realizado, é preciso ter paixão pelo que faz. Primeira coisa, gente, a sua ligação com o projeto de vida. Mas algumas profissões refletem essa paixão com maior intensidade, principalmente nos olhos do seu público. Carreiras do audiovisual têm essa particularidade. Hoje, principalmente com o avanço das produções de conteúdo para canais no YouTube e outras redes sociais, o interesse por esta área também aumentou bastante. Então a gente sempre fala, pessoal, quando você busca, faz essa pesquisa, busca aí 10 carreiras promissoras que têm a ver com o audiovisual, para que você se encontre. Tudo aquilo que a gente executa com excelência, existe também uma execução prazerosa, né? Ah, professor, quer dizer que trabalhar sempre tem que ser prazeroso? Não, a gente às vezes tem algumas atividades que não demandam, que a gente não goste, mas em que um contexto geral ele se relacione com a sua filosofia de vida, com os seus ideais, com o que você espera
espera, né? E aí a gente tem agora um vídeo ilustrativo que une realmente um pouco disso, do audiovisual com lutas, como as pessoas pensam, de que forma elas podem trazer uma representatividade dentro da sua área de conhecimento. Na tela para vocês. Eu acho que desde das grandes marchas de 2013, né, com o surgimento e crescimento da mídia ninja, aí vem os jornalistas livres e uma mídia independente muito forte, ficou muito claro como que a comunicação, elas são narrativas diferentes, elas são pontos de vista de pessoas ou de grupos que, de alguma forma, se inclinam para um ou outro lado da questão que retratam, né? O mito da imparcialidade jornalística, eu acho que ele tem ruído e eu acho isso muito saudável, para que as pessoas comecem a entender que qualquer narrativa ela tem que entender quem está narrando aquilo. E nesse contexto, eu acredito que o audiovisual, que o documentário, que o jornalismo, ele se insere como documento. Não um documento de a verdade sobre aquele processo, mas um documento de pontos de vista diferentes sobre os processos. A gente está vivendo um processo histórico muito intenso, é muito difícil de dentro dele estar documentando e editando e exibindo ele, mas eu acredito nessa importância de que a gente crie vários pontos de vista, para que no futuro, né, quem for tentar entender o que a gente está vivendo agora, tem acesso a esses pontos de vista diferentes, né? Então eu estou trazendo no Resistência o ponto de vista de algumas das ocupações, né? O meu ponto de vista sobre essas ocupações, e tem um monte de outros cineastas, documentaristas, jornalistas realizando trabalhos para que se consiga juntar isso tudo e entender de uma forma mais ampla e mais rica, né? Eu acho que a gente está caindo em discursos muito duros de ódio dos dois, de vários lados, né? Não tem ninguém certo, mas todo mundo acha que está certo e que esse ponto de vista é o ponto de vista correto. Está todo mundo certo, por que as coisas estão tão erradas? Né? Então, acho que nós, o audiovisual, temos esse dever de criar narrativas, de deixar claros os nossos pontos de vista dentro dessas narrativas, né? E deixar esses documentos, para que o futuro entenda o que está acontecendo, já que daqui está um pouco difícil de entender, né, o que está acontecendo. Nós estamos aqui em Santa Maria, na pré-estreia mundial do filme Resistência. Né? O filme ele foi gravado dentro de algumas importantes ocupações. Muito bem, turma. Então, tivemos esse vídeo aí para ilustrar um pouco a relação do projeto de vida com o olhar que nós temos dentro da nossa profissão, né? A nossa profissional, ela traz ali toda a vertente, todo o olhar que ela traz e traz um diálogo também de como cada pessoa dentro do seu processo criativo tem uma perspectiva até mesmo dos fatos, né? Que estão acontecendo dentro da nossa história, da contemporaneidade. E o quanto é importante esses registros, né, da área audiovisual para que sejam também fontes de pesquisa para o futuro, para que a gente entenda os nossos contextos. O audiovisual, né, como começa lá com a fotografia, a gente já tem com o cinema, a gente já tem ali um momento registrado, mesmo que não tivesse essa intencionalidade, mas são registros devidos de cada época, cada década, e o quanto é importante essa relação do nosso projeto de vida com as profissões que a gente exerce, não é verdade? Olha só, no próximo slide nós temos aí de carreiras promissoras para seguir na área de visual, como a gente pode pensar nessas possibilidades. Então, por exemplo, o produtor. O que o produtor faz? Se você gosta de correria e apresenta o perfil de planejar, executar e acompanhar o projeto até o final, você já tem parte do perfil de ser um produtor, seja para o cinema, para a TV ou produções independentes. O produtor é o responsável pelo nascimento do projeto até o seu lançamento, podendo passar pelas fases de captação de recursos, planejamento,
casting, que é o elenco, né, escolha, pesquisa, a logística do projeto e todo o acompanhamento. Já pararam para pensar o quanto o produtor trabalha e o quanto é interessante e quem seria essa pessoa dentro do seu grupo aí na escola que se identifica com essas atividades e que já desenvolveu até ao longo dessa produção do videoclipe essa profissão, né, ou esse estágio de produtor? Então é uma forma da gente já perceber o quanto o nosso projeto de vida está alinhado com as profissões que são apresentadas aqui no nosso componente. Outra profissão interessante é do editor. Olha só aí na tela para vocês. O editor é quem executa a construção final de toda a produção. Ele recebe uma infinidade de imagens, cenas, partes gravadas, efeitos especiais e trilhas sonoras e é o profissional capacitado para, em um trabalho minucioso e criterioso, selecionar e organizar todo esse material como um filme. Esse profissional deve lapidar toda a matéria-prima bruta e gravada, ou seja, todo esse material de imagens, cenas e partes gravadas recebidos. Trabalhar com carinho, destreza e perfeição. Demanda ali um perfeccionismo, né? Um olhar detalhado para esse processo de edição. Ter um excelente acabamento, qualidade e bom gosto. Esse bom gosto ele é bem reflexivo, né, e relativo. Depende muito do cliente, o que o cliente tem. Ser desenhista e exigente, detalhista e exigente. Desenhista não, professor, detalhista. Detalhe, né? O olhar minucioso ali. Saber agradar a diversos perfis. Porque o editor, gente, ele executa muito mais o que é solicitado, né? Ah, eu quero desta forma, dessa outra forma. Ele traz um olhar criativo, ele traz todo um recorte dentro do seu processo de criação, porque se ele não tiver esse olhar, ele não consegue captar a essência que é realmente necessária para desenvolver esse processo. Agora, nós temos mais um material aí audiovisual que vai falar sobre projetos de vidas relacionado a essa área de conhecimento tão importante. Vamos assistir? Então, sobre machismo no audiovisual é um tema que, infelizmente, é interminável. Tem muita coisa para se falar sobre isso. Eu acho que esse ano está sendo um ano que está se colocando realmente em pauta, principalmente depois das denúncias todas contra um cara que era dito como intocável, né? Surgiu esse movimento de mulheres de denunciar as violências absurdas que acho que a maioria dos homens não tem nem noção que a gente passa, mesmo trabalhando com a gente, mesmo estando compartilhando um set de filmagem com a gente. Eu acredito que muitos homens vejam isso e já tenham internalizado como uma coisa natural, quando na realidade pertence ao inaceitável. E o feminismo ele é totalmente associado a todo o meu fazer e a maneira como eu penso cinema. Quero sempre fazer filmes que tenham mulheres, não só como protagonistas, mas também toda a sua feitura. A não inserção da mulher no mercado de trabalho de cinema, a não inserção de uma mulher atrás da câmera, segurando um microfone, numa sala de edição, faz com que a gente tenha representações de mulheres tão negativas, tão mal representadas e que transforme o cinema em um ambiente ainda hostil. Ano passado eu sofri um episódio muito machista, não foi o primeiro, foi um de vários, mas foi assim, o que eu falei, basta. Num filme que eu tava dirigindo, foi um problema de desafio da minha autoridade enquanto diretora e me fez pensar em muita coisa. Não foi um machismo que foi só a mim, porque tinham muitas outras mulheres na equipe, então foi um machismo que respingou e reverberou em todas nós. Eu comecei a pensar numa forma de processar isso da maneira que eu vejo melhor, que é no cinema. Então eu tô com um projeto de documentário que tá com um título, né, de trabalho chamado Por um Cinema Sem Machismo, mas eu quero muito encontrar um título melhor pra ele, que é pra falar sobre mulheres do cinema e suas histórias de horror que a gente passa nos sets, nos ensaios, nos castings, nas críticas, na curadoria, né? Porque é um gargalo. Existe o filme e existe todo o caminho para o filme ser visto, porque é matar um leão fazer o filme, mas é matar, tipo, sei lá, uma manada de leões, sei lá, o coletivo de leões, para conseguir que o filme seja visto. As curadorias dos festivais são controladas majoritariamente por homens. Os críticos que fazem a fama do filme ficar conhecida para o público são majoritariamente homens. Então, como a gente fura essa última barreira, que é a barreira exibidora, a barreira da distribuição?
Olha só, turma, quanto é interessante, né? Essa fala, esse momento de reflexão para a gente perceber, principalmente as garotas, aí, as meninas que se relacionam com esse projeto de vida, né? Trabalhar dentro do audiovisual, alguns desafios que são encontrados e que são importantes também esse debate ético, né? Para a gente repensar, pensar aí nas possibilidades que podem ser feitas, não é verdade? Temos agora mais uma profissão. Olha só, o roteirista. Quem será esse profissional? O roteirista, se você gosta de criar histórias ou contá-las, adaptando o enredo de acordo com o público ou o momento, se você gosta de narrar fatos e expressar ideias sobre um ponto de vista artístico, enriquecendo a história com sua visão e maneira peculiar de expressão, você tem muito a ver com a função de roteirista. Esse profissional pode criar roteiros partindo de uma obra própria, adaptar um texto, adaptar uma história, adaptar um livro, roteirizar curtas e longa-metragens. Olha só que importante, né, gente? O roteirista, ele faz todo esse trabalho de transformar uma obra, trabalhar ela para que ela seja possibilitada para a construção audiovisual. Então, tem uma ligação muito forte com algumas áreas de conhecimento da área de linguagens, aí, por exemplo, a língua inglesa, a língua portuguesa, né? Também em arte, mas é importante que a gente pense em todas as possibilidades. Então, pode ser que um estudante ele se relacione dentro do seu grupo ou mais com essa área de conhecimento, o roteirista, como criar, né, adaptar histórias para a gente fazer essa construção audiovisual. Temos mais um vídeo que vai falar um pouquinho sobre como montar um roteiro de forma eficaz, rápida, na tela para vocês. Ah, mas e o conteúdo? O conteúdo é complicado, certo? Por quê? Porque o conteúdo é de cada um, né? Não tem como eu falar do conteúdo de cada professor. Mas qual que é a ideia? Você precisa entregar uma ideia linear para quem está assistindo o seu vídeo, certo? Você precisa levantar ali um início da sua ideia, discorrer o conteúdo, por exemplo, usando exemplos, né? Por exemplo, usando exemplos foi esquisito, né? E fazer o fechamento do raciocínio. E o fechamento do raciocínio. Isso aqui é a ideia do seu conteúdo. Agora, como que eu entrego esse conteúdo? Não sei. De química eu sei, de tecnologia para produção de videoaulas eu sei. Mas da sua área, quem sabe é você, prof. Aí quem manja é você. Então, a estrutura do roteiro em si é o gancho para pegar a galera, a volta, certo? Você vai ter uma segunda parte do roteiro, que é a parte da entrega. Então, é aqui que efetivamente vem o conteúdo que eu acabei de falar, certo? É aqui que vem o conteúdo e esse conteúdo você que precisa entender, não tem como eu te dar dicas sobre isso, é você quem tem que criar a sua aula. E a parte de finalização, certo? E a parte final, em que rola aqui o chamado CTA, certo? O CTA pode rolar na entrega aqui também, tá? O CTA pode rolar aqui no gancho, quando você faz a volta, né? Então, o pós-vinheta, né? Pós-vinheta, se você usar uma vinheta, não é extremamente... Não é uma regra, se você não quiser usar vinheta, tudo bem, não precisa. Isso aí, gente, olha só que bacana essa dica rápida para a gente construir o nosso roteiro dentro do videoclipe, porque um videoclipe de dança não é só ir lá dançar e registrar, a gente tem todo um processo de produção e quem são essas pessoas, quem são esses estudantes que se relacionaram com o roteiro. Bom, deu para a gente pensar um pouquinho, a gente ainda tem mais 3 aulas sobre esse assunto. Falamos então sobre a produção, falamos sobre os roteiristas, falamos sobre os editores. Nas próximas aulas a gente tem mais. Só que agora é hora de você, protagonismo juvenil, desenvolver a sua atividade, o que você pensa, o que você gostou aí e colocar a mão na massa, né? Então olha só, vamos dar continuidade à criação do videoclipe. Compartilhe e signifiquem suas produções, estejam atentos também às produções dos colegas, registrando suas impressões e reflexões. Reflitam sobre como compreendem os efeitos de sentidos
Desculpa, gente, vamos lá. Reflitam sobre como compreendem os efeitos e sentidos de estética do corpo e como nos relacionamos com estéticas do corpo na sociedade atual. Então a gente vai pensar como que a gente percebe essa relação da estética, a possibilidade de explorar a estética do corpo com essas produções audiovisuais. Então é dessa forma que a gente vai explorando, percebendo os projetos de vida que se relacionam e principalmente a gente perceber como são os costumes, valores, crenças que estão e as relações de poder que influenciam e estão presentes nos movimentos corporais e nas significações que fazemos do corpo. Olha só essas perguntas que vão trazendo para a gente. Que estéticas propostas pelos veículos midiáticos você costuma consumir, compartilhar e reproduzir? Você se reconhece como um reprodutor de estéticas do corpo? De que maneira isso influencia na maneira como você se apropria do seu corpo? Então, de acordo com como a gente vai se relacionando com essas linguagens, com essas ferramentas, com essas possibilidades, a gente vai, então, construindo, né, o nosso material, o nosso repertório, o nosso videoclipe de uma forma semelhante. Então, é importante que a gente perceba a nossa evolução. Olha só, como a gente percebe essa evolução? Com os avanços, as conquistas, as aprendizagens em relação ao que se esperava nesse percurso. Então, através de todas essas perguntas norteadoras, a gente consegue chegar a uma reflexão crítica sobre essas possibilidades, tá certo, gente? E agora, a gente tem aí um momento de analisar com esses itens que vocês podem verificar. Vamos pensar nessa análise, então? Olha só, a gente tem um vídeo que vai passar para vocês agora, que ele vai mostrar a nossa autogestão acontecendo. Foi um vídeo produzido aqui pelos professores do Centro de Mídias. Eu quero que vocês façam essa reflexão em cima desse vídeo, na tela para vocês.
bem, turma, essa foi a nossa dica de vocês construírem, né, o seu videoclipe. Agora a nossa aula está chegando ao final. Então agora é aquele momento que você, estudante que está sem professor, pode responder todas as nossas perguntas aí na tela para vocês e que a gente pode receber essa devolutiva através das redes sociais ou por e-mail, enfim, de alguma forma. Eu quero agradecer a todos vocês. Não esqueçam de avaliar a nossa aula para que a gente possa sempre construir uma aula mais interativa, mais dinâmica. E até a próxima. Tchau, tchau.